Será que toda história precisa ter o bem e o mal? A gente não está falando necessariamente de histórias de filmes, séries, livros, mas também no nosso dia a dia. Será que a gente enxerga como vilão alguém que de fato faz, sei lá, alguma maldade, ou aquela pessoa que simplesmente não concorda com a gente? Leandro Carnal, nosso mocinho ou nosso vilão? Se bem que na abertura a gente viu ali alguns sinais de Leandro Carnal. Quem adivinha? Nosso mocinho ou nosso vilão, Carnal? Depende, mocinho e vilão depende de uma referência ética, né? Eu acho que se você levar em conta, por exemplo, que um vilão pode estar defendendo o seu lado, o seu país ou a sua convicção ideológica, nós entramos num campo complicado. Gabi, hoje ela tá tão mocinha que não dá nem pra chamar de vilã. Olha que docinho de pessoa. Mas o melhor vilão é aquele que engana, né? Tan, tan, tan. Será que a gente pode encontrar nesses vilões, nesses personagens de certa maneira imperfeitos, assim, traços da nossa personalidade, às vezes até se seduzir por eles, né? Claro que sim. Aliás, a gente muitas vezes se seduz. Então, enfim, eu fico pensando no V de Vingança, né? Que você tem ali uma personagem complexa que está fazendo uma oposição a um regime autoritário, numa distopia. Eu estava falando com o canal antes da gente começar do Javert nos Miseráveis, que para mim é um vilão, mas ele está lá querendo aplicar a força da lei, porque realmente ele acha que ele precisa perseguir o Jean Valjean. E eu acho que a gente, enfim, usa os vilões para rejeitar aquilo que a gente enxerga como sombra em nós mesmos, porque a gente constitui a nossa personalidade a partir dessa diferenciação, mas existe sim a possibilidade de a gente se identificar com a dor que o vilão sofre e muitas vezes até passar um pano, né? Por exemplo, o último filme do Coringa. Quem assistiu o último filme do Coringa sabe que a gente fica... Nossa, Ai, eu sei que eu devia não gostar dele, mas eu tô aqui, tá difícil pra mim. a gente vai falar sobre o Coringa ao longo do programa hoje. Eu também sempre lembro do caso do Walter White em Breaking Bad, que descobre ali que ele tem um câncer terminal. Olha lá. E aí ele começa a vender drogas, ele é professor de química, pra ganhar dinheiro pra ajudar a família dele no tempo que ele tem. Assim, inclusive assistam Breaking Bad, que é uma série muito boa. Aliás, a gente tem casos reais aqui no Brasil, né? Tem um livro que chama O Dono do Morro. Enfim, quem quiser ler, e isso acontece. Então, uma pessoa que você rejeitaria, de repente, quando você entende a complexidade e começa a ler a narrativa, você pode se seduzir e correr o risco de passar o pano para aquilo que você condenaria. Quando esses vilões têm, de certa maneira, esse lado que, sei lá, justifica, você entende de onde ele veio, você entende as motivações dele, você se identifica com ele, ele fica menos vilão, de certa maneira? Como sempre, é uma relação posicional, ou seja, depende da minha posição. Claro que eu posso entender uma ética absoluta, eu posso entender uma ética além de qualquer coisa, é possível um debate sobre isso. Mas vamos pensar o seguinte: Alexandre o Grande matou muita gente na região que hoje nós chamamos de Afeganistão. Dizem que o nome Iskander, Alexandre, até hoje é o bicho-papão no Afeganistão. Mas como nós temos maior identidade com os gregos de Alexandre do que com os afegãos, ele não é um vilão para nós, como Pol Pot, o tirano, por exemplo, do Camboja. Por quê? Porque nós nos identificamos com o assassino e não com as vítimas. Então, essa construção histórica é sempre complicada. Como lembrou a Gabriela, o que eu projeto na existência de um vilão? É preciso existir um vilão para que tenha essa carga de concentração do que eu não quero ver em mim e, de fato, depende da minha posição sobre as vítimas. Essa pergunta que o Carnal fez, será que precisa sempre de um vilão? Claro que a gente perguntou isso também para os nossos entrevistados. Vamos começar a nossa rodada de entrevistas com o Érico Borgo. Ele já participou aqui do programa com a gente no estúdio, diretor do canal URO. Olha só. Uma história para ser boa precisa de um vilão, né? Os vilões, eles são uma maneira saudável da humanidade de explorar seu lado sombrio, das pessoas poderem explorar seu lado sombrio. A ficção, ela tem essa qualidade, né? Essa capacidade de fazer com que as pessoas explorem, né? Se sintam na pele de outras, explorem outras vidas. E acho que não existe nenhum tipo de exploração mais fascinante que a exploração de um vilão, da vida de um vilão, né? Porque, afinal de contas, esses vilões, eles vivem longe das amarras sociais que a gente tem, né? Eles não seguem os mesmos regulamentos que a gente segue, eles são poderosos, eles são orgulhosos, e é fascinante você observar isso de um ponto de vista meio antropológico, vai.
E sem falar que eles são complexos, eles são sexy, eles são mais complicados que os heróis, né? Então um bom vilão, ele traz mais emoções ao público do que um bom herói. E para você ter um bom vilão, você precisa trafegar nas zonas cinzentas que um herói dificilmente vai.